Hoje nós vamos. Essa é a aula 6, né? Bom, a gente vai inverter um pouquinho a ordem dos tópicos, né? A gente vai falar sobre densidade de energia primeiro. Depois sobre uma forma de resolver problemas em eletrostática, né? Que é através da equação de Poisson ou Laplace. É um caso particular da equação de Poisson. E a gente vai introduzir o dipolo elétrico. E com isso a gente conclui o material para segundo exame. Certo? E a próxima aula já é para o outro exame. Já, né? Já é material para... Muito bem. É interessante que a gente pode expressar a energia potencial de um sistema de cargas. Estão lembrados que a gente derivou a expressão, dada uma expressão de carga no volume V, representada pela função de densidade ρ, né? E sabendo se a expressão de potencial dessa distribuição é a função potencial, a gente mostrou que a energia desse sistema era um meio da integral de ρφ, né? Construiu isso para uma carga, depois começou a colocar várias cargas e construiu essa expressão. Essa expressão, como a gente está vendo aqui, a integral, na realidade, né, ela está sendo realizada só onde ρ é diferente de zero. Né? As contribuições para a integral vêm só da região em que ρ é diferente de zero, ou seja, no próprio volume de carga. Tá? Então, quando a gente fala dessa expressão de energia, a gente está dizendo que ela está expressa do ponto de vista das fontes do campo, ou da fonte do campo. Né? E quem explicitamente aparece na expressão é a fonte, a densidade de carga, que é quem gera o campo eletrostático. Né? E na prática, a integração é realizada só onde a fonte existe, onde ρ é diferente de zero. Né? Bom, a gente vai também mostrar agora que a energia pode ser vista no ponto de vista do campo, em que a integração não é no volume de carga, mas no volume onde tem campo. Primeiro, a gente tem que reconhecer que essa integração pode ser realizada em todo espaço, né? Desde que a gente saiba dizer que a densidade de carga vai ser zero onde não tem carga. Né? Então, essa energia pode ser escrita dessa forma. Não precisa limitar a integração ao volume V, é a integral de volume em todo espaço e ρφ. Né? Porque isso, na prática, é a integral só no volume V. Tá? Bom, e vamos usar as equações de Maxwell, né? Então, vamos derivar essa expressão do ponto de vista do campo. Bom, então, primeiro, densidade de carga é divergente de ε0E, ou seja, divergente do D no vácuo, D é ε0E, lembrando. E, por outro lado, é menos a outra conexão é que essa função potencial, ela gera o campo elétrico. É igual a menos gradiente de φ. Tá? Você substitui aqui dentro, vai ficar com energia, falta um meio aqui, né? Igual a 1 meio da integral de dV φ divergente de D. E nós reconhecemos que isso aqui é um pedaço de uma regra da cadeia, né? Derivado do produto dessas grandezas aqui vai dar φ, um termo é φ divergente de D, e o outro é D produto escalar com gradiente de φ. Uma das identidades vetoriais lá do capítulo 1, né? A gente derivou ela, certo? E aqui a gente percebe, quem é gradiente de φ? Está aqui, ó. Menos zero, né? Então você tem aqui φ divergente de D é igual a divergente de φd menos
D gradiente de φ ou mais D produto escalar com menos gradiente de φ. Né? E nós temos essa relação. Aquela integral, eu estou tirando, né, a carga e colocando as grandezas que ela gera, certo? E D, e aqui é campo elétrico, mais D produto escalar com E. Certo? Então, a integral disso aqui vai ser a integral desse termo, mais uma integral de D escalar E, certo? Vou separar aqui, integral de D escalar E, ou seja, ε0 módulo L ao quadrado, né, na prática. No caso do vácuo, mais um meio da integral de divergente de φ. Lembre-se, né? Eu estou pegando agora, observe, como eu saí do ponto de vista da carga, eu passei para um ponto de vista que as grandezas que aparecem são campos. Φ é um campo também, né? Um campo escalar, certo? Ou seja, uma distribuição de carga num lugar gera um potencial em todo o espaço. Um potencial, um campo em todo o espaço. Gera um campo elétrico, que está aqui no E e o D, em todo o espaço. Essa integral é em todo o espaço, onde existe campo, certo? Quando você tem a carga, se você ralar de integral de todo o espaço, ela só dá contribuição onde tem carga. Aqui dá contribuição onde tem campo. E o campo está em torno da distribuição de carga. Né? Bom, essa última integral aqui precisa dar uma examinada. Essa integral aqui, divergente, né? Divergente de φ vezes D, pelo teorema de Gauss. Bom, esse volume é um volume infinito. Então, observe a situação. Deixa eu colocar aqui. Tá? Sua distribuição de carga, se você olhar de muito longe, certo? Ela vira uma coisinha desse tamanho. Certo? Em torno dela tem essa superfície gigante que limita esse volume praticamente infinito. Né? Vou botar aqui uma superfície esférica imaginária, certo? Em torno da nossa distribuição. A distribuição ficou tão pequena agora, né? Então está no centro dessa superfície aqui, certo? Meu volume de integração é esse volume infinito aqui agora, certo? Porque isso aqui gera campo em todo o espaço, né? Essa é a superfície que limita esse volume, chamado de sigma, e ds é o elemento de área para fora, certo? Esse é o nosso volume de integração. Né? Então, se você olha aqui, essa integral aqui, ela pode ser transformada, né, pelo teorema de Gauss no fluxo deste vetor aqui, para fora da região. Certo? Em que superfície? Essa superfície envoltória gigante, né? A sua carga ficou no centro, agora ficou um ponto de carga pontiforme, né? E a sua superfície é aquela superfície lá. Bom, e agora eu posso até usar o sistema de coordenadas esféricas para tentar determinar essa integral, certo? Aqui está a distância R. Né? Esse elemento de área subtende o diferencial de ângulo sólido, né? De ômega. E a gente quer calcular essa integral aqui, né? Aqui. Você precisa saber quem é φ. Bom, olha, essa distribuição de carga, né, ela tem uma carga total Q. Certo? A uma distância muito grande, o efeito dela é o efeito de uma carga pontiforme. Né? Então, o potencial é o quê? O potencial da carga pontiforme é aquela expressão que a gente tem que nunca mais esquecer. É Q sobre 4πε0 tá? Quem é o vetor D? O vetor D é o vetor campo elétrico de uma carga pontiforme sem o ε0. Q sobre 4πr2 AR.
Quem é ds? R2 d ômega, sendo teto de φ, né? D ômega, vezes AR. Certo? Então, se eu agora pegar esse produto φ de ds, AR escalar R dá 1, vai ficar aqui ao quadrado, né? Sobre 4π ao quadrado, epsilon 0. Eu posso botar aqui R2 com R3. Observe que R é constante, né? Porque a superfície é, né? Ficar R2, R3 e R2 em cima, vai ficar R embaixo. E fica em cima a integral de d ômega, né? Certo? De 0 a 4π, porque eu vou fechar o espaço todo. Então, 4π cancela, isso aqui vai dar Q2 sobre 4π epsilon 0 R. Né? Essa é a integral, a segunda integral. Certo? Né? Essa aqui. Certo? Mas, no fundo, o que eu quero saber, na realidade, eu quero um meio disso, né? O que eu quero saber é, no limite, que essa superfície torna de raio infinito, certo? Ou seja, eu quero todo espaço. Então, eu quero saber o limite disso, quando R tende a infinito, que é o limite disso aqui, e quando R tende a infinito, que vai dar 0. Então, se eu pegar todo o campo gerador da distribuição, que eu tenho que fazer isso para poder calcular corretamente, né, passar de uma integral para outra, isso aqui vai dar no limite 0, então a energia vai dar só o primeiro termo, né? 1/2 da integral de volume de D escalar R. Certo? Então a energia fica expressa agora nessa forma, né? 1/2 da integral de volume. Que volume? Todo volume onde existe campo. Né? Então agora a gente está falando do ponto de vista do campo. A energia está expressa no ponto de vista do campo. Não aparece mais função de densidade, não importa quem é a densidade de carga, agora só o campo de hora distribuição que aparece. E aí aparece também uma coisa interessante, é como se você pode escrever isso aqui, integral de volume, de uma função de densidade chamada de OE, certo? OE de elétrica, né? Densidade de energia, né? Porque isso aqui dá joules por metro cúbico, tem uma densidade de energia. Quem é essa densidade? 1/2 de dE, certo? Ou seja, é como se o espaço estivesse contendo em cada pedaço dele um pouquinho de energia. Né? Um pedaço de ΔV tem uma energia dada por isso aqui vezes ΔV. Tá? Regiões de altos campos são regiões de altas densidades. Como é que você sabe disso? Bote uma carga de teste ali, ela vai ter uma força intensa de atração e repulsão. Campos fracos, densidade baixa de energia. Porque uma carga lá vai sentir uma pouca interação. Certo? Então vamos refazer. Vou fazer esse exemplo que a gente fez. Esfera, né? Deixa esse cara aqui mais, vamos mudar para cá. Vou pegar essa esfera aqui, botar aqui. Suponha que nós temos a nossa esfera com carga uniformemente distribuída, a gente quer saber a energia. A gente já calculou, né? Do ponto de vista da fonte. Agora a gente vai fazer como é que faz no ponto de vista do campo. A gente pode até falar assim, ó, quanto de energia tem no centro da esfera, certo? Dentro da esfera. Quanto de energia tem no exterior da esfera. A gente pode até pensar desse jeito, com esse novo conceito de energia distribuída no espaço. Densidade constante. Nós sabemos já o campo, né? Campo elétrico, ou o vetor D também. O campo elétrico é linear dentro da esfera, o 0R, sobre 3 epsilon 0, né?
AR para R menor ou igual a A, e vale ρ0 a 3 sobre 3 ε0 R2 a R para R maior ou igual a A. Né? Ok? Bom, e o D é a mesma coisa tirando o ε0. Tá? Deixa eu tirar o ε0 do denominador. Bom, quem é a densidade de energia? É DE, né? Então é só fazer D vezes E, produto escalar, D colinear, na direção a R, D não tem ε0, então vai ficar o quadrado de ρ0 sobre 3, e vai ficar um ε0 embaixo só. R2 sobre ε0, né? R menor ou igual a A. E aqui vai dar ρ0 sobre 3, ρ0 a 3, né? Vou botar assim, ρ0 a 3 sobre 3 ao quadrado, termo comum, e vai ficar 1 sobre ε0 R4. Para R maior ou igual a A. Essa é a densidade de energia. A densidade de energia aumenta com R, fica mais, o máximo em R igual a A, certo? E começa a cair a densidade, começa a ficar mais fraca a densidade, né? Bom, qual é a energia do sistema? Bom, a energia você pode calcular com o integral da densidade. A densidade não é isso não, falta um meio, né? Cadê? Está aqui, a expressão. A densidade está aqui, é um meio, né? Eu esqueci do meio, né? Então, aqui teria um 2 aqui embaixo, tá certo? Então, 2 aqui. Tá? Então, vamos calcular. A energia vai ser quem? Integral de zerado dessa função vai dar ρ0 ao quadrado. ρ0 sobre 3 ao quadrado. 1 meio, 1 sobre 2 ε0. Integral esférica, né? Eu já faço a integral no sólido da 4π já direto. Então, fica 4π. Fica a integral só na variável radial. Que é R2 dr com R2, R4, não é isso? Vou botar aqui o dv, só lembrando. dv é R2 dr de ômega. Já botando de ômega aqui, que é o seno θ de θ de φ. Tá? Então, eu já fiz a integral de ômega aqui. 0 a de R4 dr, mais, segundo termo, vai dar ρ0 a 3 sobre 3 ao quadrado. 1 sobre 2 ε0 em evidência, seria, né? Se eu fizesse. Vai ficar a integral de R2 sobre R4, de A até infinito. 1 sobre R2, né? Certo? Isso aqui vai dar A5 sobre 5. Isso aqui dá menos 1 sobre R, ou, se você quiser, 1 sobre R de A até, de infinito até A, certo? Que dá A5 sobre 5 de 0 a A. A gente aí pode determinar as porções, né? Então, vou colocar assim, a energia vai dar esse resultado aqui, ó. Já botando em 2π ρ0 ao quadrado sobre 9 ε0. Vou colocar assim primeiro, para a gente poder ver. A5 sobre 5 mais A5. Né? Essa é a parte que veio de dentro da esfera, essa parte está lá de fora da esfera. Então tem mais energia fora, né? Aqui dentro. A carga está dentro, certo? Mas tem mais energia fora. Né? Certo? Então o resultado final é a energia total, que dá o mesmo resultado que nós obtivemos usando o ponto de vista das fontes do campo. Esse resultado aqui, né? Tá? Essa expressão para energia que a gente acabou de derivar, né, em termos do ponto de vista da fonte do campo, está aqui. Está na outra. Está aqui não, está aqui, né? Essa expressão aqui, né?
ela vai ser válida em qualquer meio. A gente derivou ela no vácuo, né? Mas vai ser válida em qualquer meio material. Tá? Isso aparece lá no capítulo 6, quando ele for chegar no último capítulo, né? No Teorema de Point vai aparecer esse termo de energia lá. Tá? Um dos termos de energia que aparece. De energia elétrica e energia magnética. Um deles vai ser esse aqui. Tá? Ok? Muito bem. Vamos falar agora sobre sugiro que vocês anotem boa parte dessa parte que a gente vai falar agora, certo? Porque isso não está, quer dizer, está nas notas de aula, mas não está. O que a gente vai fazer aqui vai ser um pouco mais detalhado, certo? Então, vou falar agora sobre a equação de Poisson. A gente discutiu até agora algumas formas de determinação de campo, né? Só para lembrar para vocês os diferentes métodos que a gente tem para calcular um campo de distribuição de carga, né? A gente primeiro calcula o campo direto, certo? O campo de distribuição de carga é uma integral, né? Essa é uma forma de calcular. Calcula mesmo diretamente, pega a distribuição, caracteriza essa distribuição e calcula essa integral se tem um campo em todo espaço dado pela expressão, que é a expressão correta, né? Do campo. Se souber a função de densidade, você vai determinar o campo, né? Uma segunda possibilidade é se você tiver... Isso aqui serve para qualquer que seja a distribuição, ok? Qualquer que seja a distribuição, você calcula com essa função aqui. Bom, se a distribuição tem alta simetria, em alguns casos particulares, a gente falou, bom, dá para determinar o campo pela lei de Gauss. Em alguns casos muito especiais, né? Então, usa a lei de Gauss, que no fundo você está usando duas equações, mas quando você faz simetria e que componentes estão presentes, você está... A última equação que você vai usar é a lei de Gauss, né? Uma relação que você vai usar. Certo? Isso é uma outra forma de determinar campo quando tem alta simetria. É um caso muito especial. Né? Isso aqui é um caso bem geral. Uma terceira forma é você não calcular essa integral aqui, certo? Mas calcular primeiro a função potencial e depois o campo elétrico. Então, primeiro, a função potencial. A segunda possibilidade, integral de volume. Essa forma aqui, teoricamente, é mais simples, porque é uma integral de uma componente apenas, é escalar a integral, né? Certo? Então, essa aqui é uma integral de um vetor, são três integrais. Tá? Isso aqui é só em casos muito especiais. Isso aqui é uma outra forma de calcular o campo. Você calcula o potencial primeiro, que é uma integral só, e depois o campo fazendo o quê? É igual a menos gradiente de φ. Duas operações. Calcula uma integral simples, mais fácil. E calcular a derivada, que não é tão fácil, não é difícil de calcular. Né? A derivada é mais fácil de calcular a integral, né? Em princípio. Tá? Ok? Bom, a quarta forma de resolver problemas, que é a forma mais comum e mais geral, certo? Né? É a equação de Poisson. Né? Equação de Poisson. Ou seja, aqui a gente vai resolver o problema, a gente formula o problema como sendo um problema governado por uma equação diferencial. Tá? E você, então, resolve a equação diferencial e daí você determina o que você quer. Que equação é essa? Bom, vamos reexaminar as equações de Maxwell para a eletrostática, né? Divergente de D, vou botar agora aqui, ε0 é
igual a ρ, e rotacional de E igual a zero, certo? E daqui nós sabemos, né, que todo o campo rotacional é obtido do gradiente de uma função escalar. Certo? Por que o sinal negativo? Porque ele saiu assim naturalmente na nossa derivação, né? Podia ser positivo. Eu pego essa equação e jogo nessa aqui, certo? Pego o campo elétrico, substituo e jogo lá. O que nós temos? Essa operação, epsilon zero é uma constante, passa para lá, fica divergente do gradiente, igual a menos ρ sobre epsilon zero. E nós sabemos que isso aqui é o que a gente chama de Laplaciano, né? Divergente do gradiente. A operação sucessiva do nabla que a gente explorou no capítulo 1. Isso é o Laplaciano de φ. E nós temos, então, uma equação diferencial para a grandeza potencial, que é a grandeza intermediária, que serve para a gente calcular a grandeza final, campo elétrico. Essa é que é a chamada equação de Poisson que é a equação diferencial de segunda ordem, né? Com derivadas parciais nas coordenadas x, y, z ou r, x, z, dependendo do tipo de simetria que a gente esteja trabalhando, tipo de sistema de coordenadas, né? Certo? No nosso capítulo 2 só tem até aí, né? A gente agora vai falar um pouco mais sobre isso. A gente vai explorar mais ainda isso no capítulo 3, mas aqui a gente vai introduzir algumas possibilidades de solução da equação que a gente vai explorar agora. Só observando, né? Essa é uma equação que a gente chama, na terminologia de equação diferencial, de equação não homogênea, né? Que tem uma função, depende da função. Tem uma solução particular, que depende de ρ, né? Tem a solução da equação homogênea, quando isso é zero, e quando você tem a função de densidade, você tem que adicionar a solução particular, né? Quando o ρ é zero, a gente vai ver em que situações isso acontece. Essa equação se transforma numa equação homogênea que tem a solução geral para cada situação, certo? Essa é a chamada equação de Laplace. Laplaciano, né? Equação de Laplace. Certo? Então vamos olhar direito a equação de Poisson. Aqui aparece a função potencial e aqui aparece a densidade de carga volumétrica, né? Lembre-se, essas coisas, a dimensão é importante, né? O ρ não é densidade superficial, não é densidade linear, não é carga isolada, é densidade volumétrica de carga. Então, toda vez que o ρ aparece aqui, tem que ter dimensão de coulomb por metro cúbico. Ok? Bom, vamos ver algumas situações de aplicação da equação de Poisson. Obviamente, isso aqui fica mais fácil de determinar para nós aqui, no nosso conhecimento, né? Nós não temos muitas técnicas de solução dessas equações, né? Mas fica mais fácil de determinar quando o ρ depende de uma variável apenas, certo? É mais simples, né? E vamos, então, tentar resolver um problema, né? Mostrando como é que é a forma de solução dessa equação, certo? Vamos voltar para a nossa esfera de carga, com distribuição uniforme. Esfera de raio A, densidade constante, né? ρ zero por metro cúbico, né? Bom, primeira coisa é que você tem duas regiões distintas, né? Uma que tem densidade e outra que não tem, certo? Né? Então, a solução de problema desse tipo, usando a equação de Poisson, você vai ter que ter duas soluções, né? Uma que vale aqui dentro, que a gente vai chamar aqui região 1,
e uma que vale aqui fora, que a gente chama de região 2. Né? A gente vai usar aqui são coordenadas esféricas pela simetria desse problema aqui. Né? Então, na região 1, a função que a gente vai chamar é a função φ1. Na região 2, uma função φ2. Por que a gente está usando funções diferentes? Porque, por exemplo, a derivada do potencial é o campo elétrico, correto? Vocês estão lembrados que o campo elétrico aqui dentro ele aumenta linearmente. E aqui ele cai com o inverso quadrado da distância. Tá certo? Vocês estão lembrados que o campo elétrico é contínuo, né? Se a gente fizesse um gráfico do campo elétrico, fazia isso aqui, né? Depois faz isso. Mas tem derivada descontínua. Certo? Então, uma função só não serve para descrever as duas regiões. Porque essa função, de repente, tem uma derivada descontínua aqui. Como é que pode? Tem que ter duas funções que elas se emendem continuamente aqui, certo? Ok? Então, por isso que eu preciso de duas soluções. O que mais que eu posso argumentar para dizer que eu preciso de duas funções? Bom, primeiro porque aqui dentro a equação diferencial seria Laplaciano de φ1 igual a menos ρ0 sobre ε0. Do lado de fora, a equação seria Laplaciano de φ2 igual a 0. Não tem carga. Tá? Então, são duas equações diferenciais. Duas soluções. Então, o que a gente precisa fazer é resolver essas equações diferenciais e ver de que forma essas funções têm que se comportar nessa fronteira aqui e longe da distribuição. Ok? Então, vamos lá. Vamos primeiro começar com essa aqui. Bom, primeiro, nosso sistema de coordenadas esféricas, né? Nós sabemos, né? A gente também tem algumas... Nós sabemos de antemão que o potencial depende de uma variável só, que é a variável radial, certo? A gente não precisa complicar muito a equação diferencial. Então, o potencial, qualquer um deles, só depende de R. Então, você tem o quê? O Laplaciano, para funções que dependem só de R, ele vai reduzir-se a 1 sobre R2, derivada total em relação a R, R2 ddr. Essa é a equação diferencial. Então, vamos aplicar. Bom, as duas equações são semelhantes, a diferença é só o segundo membro, né? Então, vamos resolver a solução geral de uma equação em que o Laplaciano tem essa forma e a função incógnita tem uma dependência só em R. Né? Vou chamar φ1 ou φ2, né? Mais especificamente, para não errar, vamos chamar só φ1, aliás, só φ2. Vamos chamar de F, tá certo? F, né? Então, é uma equação desse tipo aqui que a gente quer resolver, certo? Laplaciano de F de R igual a 0. Essa equação é parecida, certo? A gente vai resolver ela separadamente aqui. Tá? Vamos resolver primeiro a homogênea, que é mais fácil. 1 sobre R2 ddr R2 df dr igual a 0. A gente vai multiplica por R2, abre os membros, ok? E fica a derivada dessa função igual a 0. Ou seja, isso aqui aparece uma constante, né? Isso aqui tem que ser uma constante para dar 0 a derivada. Tá? Chamamos de uma constante A. Certo? Ou seja, derivada é a função A sobre R2. Continuando, né? Mais uma integração. Então, essa integral indefinida de 1 sobre R2 dá menos 1 sobre R.
E tem mais uma constante, né? Então, isso aqui vai dar, a solução de f vai dar menos a sobre r mais b. Tá? Então, sem perder generalidade, né? Eu faço menos a igual a, tá certo? Porque isso é uma constante qualquer, né? Não precisa botar esse sinal. Então, a solução geral dessa equação aqui, né, para uma função que só depende de r, né, Laplaciano dá por isso, a solução geral é φ2 A2, né? Eu vou botar uma constante associada à solução, tá certo? 2 sobre R mais B2. Essa é a solução da equação homogênea para qualquer função em esféricas que dependa só da variável R. Solução da equação de Laplace sempre vai ser dessa forma. Função inversa mais uma constante. Olha, a função inversa nós sabemos que ela aparece, né? A potencial de uma carga pontiforme é a função inversa, certo? Né? 2 sobre R mais B2. Tá? Ok? Muito bem. Bom, vamos agora olhar para a solução da função φ1. Ok? 1 sobre R2. Agora é um pouquinho diferente, né? DDR. R2 dφ1 dr igual a, daí tem uma não homogeneidade aqui, menos ρ0 sobre ε0. Tá? Multiplica por R2, só que antes era zero, né? Agora vai aparecer um termo, né? Cadê dr? R2 dφ1 dr ok? A gente vai agora integrar do mesmo jeito, né? Integral indefinida da função R2 dr, que dá o quê? R3 sobre 3. Então vai ficar R2 dφ1 dr tem 3, né? R3. E aparece mais uma constante, tá? Chamar de A1. Eu vou botar menos logo, né? Porque eu sei que vai dar um problema. Eu posso botar menos aqui, se eu quiser, certo? Menos A1. Aí fica dφ1 dr, agora vai dar menos ρ0 R sobre 3 ε0, menos A1 sobre R2. Daí eu faço mais uma integração em ambos os membros, eu obtenho φ1. R2 sobre 2, né? A1 sobre R, mais uma constante, né? Bem, pronto, essa foi a solução da equação de Poisson para uma distribuição de carga uniforme. Observa, né? Solução da equação particular, solução da equação homogênea, que é aquela forma que a gente sempre disse. Se for em esféricas, o potencial só depende de R, solução é função inversa mais uma constante. Tá? Então temos a solução geral, agora só tem um problema, temos 4 constantes. Então todo problema que tem equação diferencial tem constantes já sendo determinadas. Né? A gente agora vai começar a usar considerações físicas para resolver essas constantes, ok? Para cá, talvez. Vou botar a esfera de volta aqui. E raio A. Daí a gente vai. Né? Então, lembrando, né? A solução geral da equação de Poisson deu o quê? φ1 menos ρ0, tá aqui embaixo, R2 sobre 6 ε0,
mais A1 sobre R mais B1 e φ2 igual a 2 sobre R mais B2. Ok? Pessoal, tem 4 constantes. Quantas equações a gente precisa para determinar essas 4 constantes? 4. Tá? E essas constantes aparecem nas considerações físicas, né? Por exemplo, né? Essa é a solução dentro da esfera, né? Eu tenho que exigir que essa solução tenha um bom comportamento aqui dentro. O potencial ele só se torna infinito em cima de uma carga pontiforme, ok? Tirando esse caso, o potencial ele sempre é bem comportado. Ele nunca fica infinito, nunca tem singularidade, certo? Ou seja, particularmente na origem, se você olhar para essa função na origem, ela explode em R igual a zero aqui. Tá? Como não há singularidade para o potencial, não tem carga pontiforme, a carga está distribuída, né? A gente tem que impor que o potencial não tenha singularidade na origem. Né? Consideração 1 é ausência de singularidade para qualquer um dos dois, mas especificamente para esse aqui que tem um problema, né? Para o potencial, porque não há carga pontiforme, né? Para o potencial. Vou botar aqui assim, ó. Vocês podem até escrever isso aí, tá certo? Porque é ausência de cargas, ponto de carga, ausência de cargas que provocam essa singularidade, que são as cargas pontiformes. Certo? Essa a primeira equação é que vai dar essa... A primeira equação é essa condição aqui. Tá? Segunda condição é que o potencial ele tem uma referência. Vamos escrever essa referência no infinito, certo? No infinito o potencial é zero. Tá? Então a referência para o potencial é aqui, referência, né? Isso é uma imposição nossa, né? Φ2 para R tendendo ao infinito, dá zero. Né? Ou limite, se você quiser. Limite de φ2, porque o potencial do lado de fora é descrito por φ2. Para R muito grande, dá zero. Segunda equação, certo? Terceira equação, continuidade do potencial em R igual a A. O potencial é uma função bem comportada. Né? Ele não pode ter dois valores no mesmo lugar. Então, em R igual a A, você tem a quarta condição. Tá? Φ1 de R igual a A igual a Φ2 de A. Certo? E a quarta condição é qual? Falta uma agora. Qual seria a última condição que a gente precisa? Precisa vir das coisas que a gente sabe, né? Das condições que nós conhecemos. Uma delas é a lei de Gauss. Tá? Então, ó, imagina a superfície gaussiana. Isso aqui é uma distribuição de carga, né? Não tem carga de superfície. A gente vai falar isso já já. Vou fazer um outro exemplo aqui. Bem próximo à superfície R igual a A, né? A carga envolvida por uma superfície fechada de raio praticamente A, mas vindo por dentro, né? Vai ser Q, né? A carga ρ0 vezes o volume. Se você vier por fora, mas muito em cima da superfície, deve dar o mesmo resultado. Certo? Vou mostrar um caso que isso não é verdade. Nesse caso aqui, a carga está distribuída. Então, quer dizer, carga distribuída quer dizer o seguinte: no volume zero, a carga é zero. Certo? Então, se você distinguir uma superfície de raio A menor, ligeiramente menor que A e ligeiramente maior que A diferença de volume limitada por essa superfície é zero, porque é o volume diferencial.
Então, dentro dessa superfície, desse volume diferencial, a carga vai ser zero, certo? No limite vai para zero o volume. Né? Então, essa é a consideração. Né? Fluxo elétrico, ou seja, a carga envolvida, então, assim, R igual a menos, né? Um pouquinho menor do que A. É igual a mais, ok? Então, essa é a última equação que a gente precisa. Né? Quem é D? Epsilon 0 E. Quem é E? Menos o gradiente de φ. Né? Isso aqui, se vocês forem destrinchar, certo? Uma condição necessária... Bom, D é, na realidade é, né? Que é menos o gradiente de φ. E como a gente está em esféricas, né? E φ só depende de R, isso aqui vai dar menos a R de φ dr. Certo? Ok? Como ds é R2 de ômega, né? A R. Isso fica com essa condição aqui, né? Ou seja, na prática você precisa saber a derivada, né? Do φ dr. Né? Então, nesse caso específico, certo? Nesse caso específico aqui, desse problema, basta que as derivadas de R sejam iguais dos dois lados, ok? Para eu satisfazer essa condição aqui. Então, se eu imponho... Eu tenho que trocar a pilha aqui. Deixa eu trocar a pilha. O bichinho aqui está começando a falhar. Tá claro, pessoal? Eita, deu fome. Entendeu, pessoal? Então, se eu imponho dφ dr contínuo, eu satisfaço essa equação aqui. Né? Basta eu ter a derivada contínua. Né? Ou seja, se dφ1 dr... Isso só está acontecendo nesse problema específico, certo? Nesse aqui. Né? Na realidade, aqui, o que a condição é, na realidade? Vamos olhar de volta. Né? Essa é a condição, certo? Para essa integral ser satisfeita, basta que eu imponha d2 radial de A igual a d1 radial de A. Tá certo? Essa é a condição original para esse problema. Né? D2, componente radial em R igual a A, é o D1, componente radial em R igual a A. Que é a mesma coisa que dá isso aqui. Porque os meios têm o mesmo epsilon, né? Está no vácuo, etc. Certo? Mas a condição original é essa aqui. Essa é a quarta condição, né? Que está aqui nesse derivado aí. Então são 4 condições, ok? Então você tem... Resolvemos o problema, na realidade, né? Vamos ver agora como é que a gente aplica aqui. Bom, então, singularidade da função φ1. Né? Eu vou evitar a singularidade aqui fazendo o quê? A condição 1. Como é que eu evito a singularidade? Matando esse termo.
A1 igual a 0. Uma das equações do sistema, de 4 equações. Né? Segunda, referência. Φ2 para R muito grande tem que ser 0. Tá? Eu podia falar, não, Φ2 para R muito grande vale V0 volts. Daí é outra condição. Eu podia impor isso aí se eu quisesse. Mas a condição 2 vai me dar... Quando o R tende a infinito, isso aqui vai para 0. Aí fica o que a condição? V2 igual a 0. Duas equações. Tá? Terceira, continuidade potencial. Agora o potencial não tem A1 e B2. Você fica com... Esse termo aqui não existe, né? Nem esse. Em R igual a A, vai ficar menos ρ0 A2 sobre 6 ε0 mais B1, desculpa, A2, né? Igual a A2 sobre A. Certo? E a quarta equação, você tem o quê? A derivada, né? dφ dr, esse termo vai embora, vai ficar menos ρ0 R sobre 3 ε0. Menos ρ0 R, que é R igual a A, né? Sobre 3 ε0. Igual a derivada disso aqui, dá menos A2 sobre R2. Em R igual a A, determinando a constante A2, direto. Última equação. Então, observe, foram 4 equações que a gente gerou aqui, certo? E daqui eu determino B1, né? B1 vai dar... Isso aqui é um dos termos. B1 vai dar quem? A2 sobre A, ρ0 A2 sobre 3 ε0, mais esse termo aqui. Que dá 3/6, dá 1 meio, certo? B1 dá 1 meio desse fator aí. B1 vai dar ρ0 A2 sobre 2 ε0. É isso? Daí você tem a solução final. O potencial está determinado e o campo também, né? Aqui está. Φ1 vai dar B1, que está aqui, ρ0 A2 sobre 2, menos da ρ0 A2 sobre... Botar ρ0 A2 sobre 2, menos ρ0 R2 sobre 6. Pode colocar em evidência, né? ρ0 sobre 6, 3A2 menos R2. Aí o Φ2, acabamos de determinar aqui, né? ρ0 A3 sobre 3ε0R. Isso é o resultado que obtivemos anteriormente, né? Certo? Ok? Então resolvemos aí o problema em eletrostática, usando resolvendo a equação de Poisson e a equação de Laplace também, né? Certo. Vou fazer mais uns exemplos aqui para a gente ver algumas particularidades interessantes, certo? Uma situação um pouco diferente. Bom, suponha que eu quero resolver, né, esse problema aqui, né? Uma carga Q pontiforme no espaço, usando a equação de Poisson ou Laplace, né?
certo? Mais uma vez, é um problema que tem alta simetria, né? Eu podia usar a lei de Gauss se eu quisesse, né? Certo? Mas eu quero usar o cosseno Poisson, né? Como é que eu resolvo isso aí? Bom, aqui você vai ter uma função potencial que nós sabemos disso já, né? Nós já determinamos a função potencial de uma carga pontiforme. Bom, a função potencial, ela satisfaz uma equação. Quem é a equação que ela satisfaz? Bom, quem é a densidade de carga em todo o espaço? Tirando a origem? Zero. E na origem, quem é a densidade de carga? Não, a densidade de carga. Vale quanto? Não, a carga vale o quê? E a densidade vale quanto? Bom, carga por unidade de volume zero dá quanto? Infinita, né? A densidade é infinita na origem e é zero fora da origem. Certo? Vocês sabem que função é essa, né? Que descreve esse tipo de comportamento? Função delta de Dirac. Né? Tem um pico, tá certo? Depois vai para zero. Certo? A gente não vai usar a função delta aqui, né? Certo? Mas a gente vai saber que a densidade é muito grande na origem, mas ela é zero em todo o espaço. Então eu vou dizer que a Laplaciana de φ é igual a zero. Certo? Porque na realidade, estou fora da carga, eu quero saber fora da carga, né? Qual a solução geral dessa função quando o potencial é da forma A mais B sobre R? Mas eu chamei de A sobre R mais B, vou mudar agora. A mais B sobre R. Nós sabemos, né, que o potencial depende só de R, a solução geral da equação homogênea dá essa aqui. Tá? Bom, se o potencial é zero no infinito, então automaticamente A tem que ser zero, né? Isso aqui desaparece. Tá? Uma equação é essa, né? Então eu tenho um potencial menos uma constante. Como é que eu levanto essa constante? Tá? O que a gente faz? Lei de Gauss. Ficou ruim aqui, né? Mais ou menos aí. Certo? É legal, né? Daí o que eu faço? Eu estou vindo por outro caminho. A lei de Gauss sempre é conhecida, né? Ela está sendo usada para determinar a constante, não para determinar o campo, né, usando a superfície gaussiana, certo? Então, é igual a menos gradiente de φ, é igual a menos B sobre R2 a R. Né? E o D, que aparece na lei de Gauss, né? Isso aqui tá certo, é isso mesmo. D igual D igual a epsilon 0 E, né? Então seria menos epsilon 0 B sobre R2 a R. Daí aplica a lei de Gauss na superfície de raio R, certo? Vem com isso aqui. Fluxo elétrico igual a carga envolvida. Que no caso seria Q. Né? Só botar essa expressão aqui, ds, como sempre, é R2 de ômega a R. Né? E a gente colocando aqui, essa expressão vai dar integral na variável ômega, no caso, né? R2 cancela, é menos epsilon 0 B. Né? Cancelou R2, é igual a Q, e essa integral vai de 0 até 4π. Então a integral dá 4π e você tem o B. B igual a menos Q sobre 4π epsilon 0. Tá? Daí você tem aí potencial, né? Potencial vale, no caso, tem um sinal meio maluco aqui, deixa eu ver. Esqueci um sinal aqui, né, pessoal? É tudo mais, né?
φB sobre R é igual a menos gradiente de φ derivada menos 1 sobre R2, com menos dá mais, né? Se está errado aí. Aqui dá tudo mais, e B igual a mais Q. O potencial vai dar Q sobre 4πε0, R, que é o potencial de uma carga putiforme. Né? Tá. Então, observe, né? São situações em que, por isso que eu falei, o que aparece segundo o membro da equação de Poisson? Densidade volumétrica. Né? Não tem densidade volumétrica em todo espaço, tem uma densidade infinita na origem, ele não está descrevendo usando funções especiais, função delta. Tá? Então a gente faz o problema desse jeito, admite que é zero laplaciano, mas leva em consideração, né, que fluxo é carga Q. Fluxo não é zero, tem uma carga envolvida. Tá? Vou fazer a terceira situação da equação de Poisson. Tá? Esfera de novo, né? Só que agora eu vou fazer um caso um pouco diferente. Suponha que você tem uma superfície de carga, certo? Tem uma superfície de raio A. Aqui é vácuo, e aqui você tem uma carga Q uniformemente distribuída na superfície, só na superfície. Então você tem a densidade de carga superficial, que é Q sobre 4πa2. Tá? Eu quero saber, bom, qual é o efeito elétrico dessa superfície de carga, dentro e fora da esfera. Aqui é vácuo, não tem nada aqui, certo? E aqui também. Oi? Esfera oca. Só a superfície, uma lâmina de carga de espessura zero. Certo? Então, quem é a função φ1? Quem é a função φ2? Né? De novo, mesmo problema semelhante. Né? Vamos lá. Então, de novo, né? Laplaciano de φ1 vale quanto? Não tem carga volumétrica, certo? No zero. Laplaciano de φ2 vale quanto? Tem carga do lado de fora? Volumétrica nesse problema? Não tem carga volumétrica. Tem carga, mas é de superfície. E tem algum problema aqui quando passo daqui para cá. É isso que acontece. Mas não tem carga de volume nem fora nem dentro. Tá? Então as soluções gerais são conhecidas. Né? φ1, equação homogênea de Laplace. Né? A1 sobre R mais B1. E φ2, A2 sobre R mais B2. 4 constantes de novo. Né? 4 condições. E as condições são parecidas. Né? O potencial tem que ser finito aqui, porque não tem singularidade. O potencial tem que ser nulo longe. Está estabelecendo a referência zero potencial. O potencial tem que ser contínuo, R igual a A. Tá? Então, φ1 de zero é zero. Limite de φ2 para R tendendo a infinito tem que dar zero, porque estou impondo isso aí. Continuidade em R igual a A. E falta uma equação. Tá? Que é vindo da lei de Gauss de novo, né? Daí eu vou fazer aquele mesmo raciocínio. Eu vou fazer uma superfície gaussiana um pouquinho para dentro e um pouquinho para fora. Tá? Bom, se eu for por dentro, o que eu tenho? O fluxo vai dar quanto? Qual é a carga envolvida por uma superfície ligeiramente do lado de dentro? Tem carga dentro dessa região? Então dá zero. E do lado de fora, o que seria o fluxo elétrico? Vai ser a carga envolvida que vale Q, né? Ou seja, é a densidade, vamos botar assim, né?
ρs vezes 4π/2. Certo? Então, eu tenho essa condição. Na realidade, se eu subtrair essas duas equações, eu tenho D2 menos D1. Certo? E eu sei que D só depende de R, né? Eu posso, isso aqui vai dar D2 de A, D2 radial, certo? De A, vezes 4π/2, igual a isso, né? Menos, vou botar assim, menos D1 de A, D1 radial de A, vezes 4π/2, é igual a ρs vezes 4π/2. Certo? Ou seja, o que nós temos aqui? Eu estou repetindo assim essa equação porque isso é uma condição de contorno que a gente vai derivar ainda no capítulo 3. A gente vai pular, a gente vai deixar de derivar isso no capítulo 2, vai derivar no capítulo 3, tá? Mas sempre ela aparece, né? Só para mostrar para vocês que é sempre essa condição. D2 radial menos D1 radial é igual a ρs. Essa é a condição. Né? Olha, isso aqui, mais uma vez, tem a ver com derivada normal, né? Vai dar menos ε0 dφ2 dr, que d igual a εe, e é menos gradiente de φ, né? Em R igual a menos menos a mais ε0 dφ1 dr, igual a ρs. Certo? Então, aí você... O que a gente está vendo aqui, né? Vou botar assim, dφ2 dr em R igual a menos dφ1 dr em R igual a menos ρs sobre ε0. Então, o que a gente mostra com essa condição, né? Superfície e carga, então a gente tem uma descontinuidade na derivada normal, né? Derivada com relação a R. Tá? Quando teve a distribuição contínua, que não tem superfície e carga, não teve descontinuidade. Aqui tem. Né? Então, ou seja, para a gente observar direito, um problema desse tipo, que a carga não é de volume, mas é de superfície, o que aparece na equação de Poisson é uma densidade nula, certo? Não tem densidade volumétrica. Onde é que aparece a densidade superficial? Aparece nessas condições, que a gente chama de condições de contorno. Tá? Ela apareceu aqui. Você resolve uma equação homogênea, mas leva em consideração condições de contorno, onde aparece a carga explicitamente, carga que não é a carga que se enquadra no padrão tradicional de carga volumétrica, a carga de superfície ou carga, ou linha de carga, o que quer que seja. Ela não aparece lá, aparece uma descontinuidade qualquer desse tipo. Tá? E aí tem a quarta equação, né? Φ1 de 0 igual a 0, limite de Φ2 igual a 0, para retorno infinito, função é contínua e descontinuidade, né? Vou chamar isso aqui de I, 2I, 3I, e a equação 4I, a equação IV seria essa aqui. Tá? Então fica... Vamos ver como é que fica, né? Φ1 na origem igual a 0, quer dizer, é finito, né? Então esse termo aqui vai embora. Condição I. Vou pegar essas condições e botar lá. Deixa eu ver. Oi? Tá. Isso aqui está errado, essa condição está incorreta, né? Não é isso aqui está errado. Eu escrevi errado aqui, pessoal. Não é que φ1 de 0 igual a 0, não. φ1 de 0 é finito, certo? Eu não estou dizendo que ele é 0, eu estou dizendo que ele não é infinito. Eu botei 0, não é 0. Né? φ1 é finito, φ1 na origem é finito. Né? Onde teria singularidade por causa dessa função inversa aí, certo? Então essa é a condição I. Então a gente, para fazer isso, a gente mata 1 a 1. Vou botar aqui mesmo, né? A1 igual a 0. Né? Condição I. A condição I leva a isso aqui. A condição 2I, que é o potencial ser nulo para R muito grande,
Aí eu mato uma outra constante, que é a constante B2. A condição 3i é a continuidade dessas funções, né? Em R igual a. Então, esse aqui é a função, ou seja, B1 igual a 2 sobre A. E a última condição é a descontinuidade derivada. dφ2 dr dá menos A2 sobre R2, certo? Né? Menos A2 sobre R2, menos dφ1 dr, mas dφ1 dr é zero, certo? Φ1 é constante, né? Vocês estão percebendo, né? Não tem esse termo aqui. Φ1 é uma constante. Então, menos dφ1 dr, que dá zero, é igual a menos ρs sobre ε0, né? Esse aqui é um A2. A2 igual a ρs ao quadrado sobre ε0. E temos aí o potencial, o B1 está calculado, né? B1 é isso sobre A. Então, B1 vai ser ρSA sobre ε0. Certo? Então, o potencial vai valer quanto? Para R menor do que A, vai valer ρSA sobre ε0. E vai valer A2 sobre R, ou seja, ρSA2 sobre ε0R para R maior ou igual. Essa função é contínua, né? As funções são iguais de R igual a A. Então, ou seja, de R igual a A para dentro, você tem uma equipotencial, certo? Todo potencial constante. Tem que ser, né? Porque se não fosse, tinha campo elétrico dentro dessa região esférica. Não tem. O campo elétrico é nulo do lado de dentro, certo? Né? Porque a derivada dessa função dá zero. Não tem campo elétrico. Né? O campo elétrico é nulo. Ou seja, se você fosse fazer um gráfico, né, do campo elétrico, né, o campo elétrico cai com o inverso do quadrado da distância, né, para R maior que A, 1 sobre R2. Então, o campo elétrico, se você for fazer um gráfico, ele é assim, ó. Vai ser algo assim, certo? Ou seja, o campo elétrico é descontínuo, né? Componente, né? O campo elétrico é descontínuo, mas a função potencial é contínua. O campo elétrico é a derivada do potencial, é descontínuo. Derivada a zero, derivada não nula aqui, de repente, né? Tá? Esse comportamento. Fica como exercício para vocês. Tá? Exercícios de vocês pensarem, né? Porque vai ter prova, né? Vocês começarem pensando nesses exercícios aí, certo? 1. Determinar a solução geral da equação laplaciana de φ. Aliás, é um exercício, na realidade, igual a menos ρ sobre epsilon. Menos ρ sobre epsilon zero, né? Em alguns casos, tá certo? Letra A. Bom, ele já fez, né? Para a função φ que só dependa de R em cilíndricas, tá? E para ρ constante, tá? Então, a constante pode ser zero. Então, você vai ter a equação tanto de Laplace quanto de Poisson. Tá? Vocês sabem, então a solução geral de Laplace vai sair daqui, a solução geral da equação de Poisson daqui também. Função depende só de uma coordenada x em cartesianas. Na verdade, vamos fazer mais um caso aqui, tá certo? ρ0 e também ρ igual a ρ0 vezes R. Né?
igual a ρ0 vezes x. Tá? E a letra C, potencial só depende de R, a gente acabou de fazer, né? Quando ρ é uma... Na realidade, isso aqui é uma constante, tá certo? Isso aqui está meio... Deixa eu botar uma constante aqui, fica mais... KR, KX, e aqui KR maiúsculo. Né? Certo? Sabendo a solução geral nesses casos, sabe resolver problemas que têm esses tipos de distribuição, né? Ok? Bom, posso passar para a próxima? Posso só anotando ainda? Ok. A gente conclui essa aula de hoje com o início do tópico de eletrostática em meios materiais. A gente falou sobre a carga isolada, né, que é uma coisa que ocorre, cargas livres, né? Você pode fluir carga, né? Pega o circuito, a bateria flui carga de um ponto a outro, né? Fica circulando carga. Isso aqui a gente chama de carga livre, né? Mas existe uma segunda modalidade importante na natureza de carga que produz efeito elétrico, que é a carga ligada. Certo? Né? A gente falou de carga livre e os efeitos das cargas livres, né? Tem a segunda carga, que é a carga ligada. Né? Ora, um átomo ou molécula, né, tem uma distribuição de elétrons em torno do núcleo, ou dos núcleos da molécula. Certo? Digamos, um modelo bem simples, né? Uma nuvem eletrônica esférica em torno do núcleo, aqui, um átomo. Certo? Aí você vem aqui, aplica um campo elétrico, você vai empurrar a carga positiva e puxar a nuvem eletrônica na direção do campo. Né? Então, com a aplicação de um campo, o que acontece? Isso aqui é um sistema de carga nula, um sistema neutro. Mas com a aplicação do campo, você empurrou a carga positiva e puxou a carga negativa. Você ficou com essa situação aqui. Tá? Carga negativa daqui, o centro de carga positiva saiu um pouquinho do centro original do sistema. Veio bater aqui. Tá? E aqui você ficou com o centro de carga negativa aqui no meio. Tá? O que acontece? Com a aplicação de um campo, esse sistema neutro criou uma polarização, foi criada uma polarização, ele se polarizou. Tá? E ele agora produz um campo elétrico. Esse sistema aqui, apesar de ser neutro, ele também produz campo. Se você olhar para cá, vamos exagerar um pouco aqui essa situação. Né? Vamos ampliar um pouco, botar uma lupa. Bote aqui um ponto aqui e determine o campo dessas duas cargas. Certo? Vai ser o campo dessa aqui, que faz isso. O campo dessa, que está muito próximo, certo? Mas que agora está um pouquinho aqui desviado, que faz isso, né? Com intensidade ligeiramente diferente. A soma dos dois vai dar um vetor campo elétrico agora. Não nulo. Então, esse é o campo do átomo, certo? O átomo produz campo agora. O campo em torno do átomo agora não é mais o campo externo, é o campo externo mais o campo do átomo. Então, cargas ligadas também produzem efeito elétrico. Para a gente saber levar em consideração a matéria isolada, a matéria neutra, a gente tem que saber quantificar os campos das cargas isoladas, das cargas ligadas, o campo dessas entidades. Pode ser um átomo simples, pode ser uma molécula complexa com centros de carga em vários lugares, né? E nuvem eletrônica em torno. Você aplicou um campo, você polariza, separa o centro de carga, ele produz um campo de volta, então o campo vai ser diferente. Por isso que o campo do material isolante é diferente do campo no exterior do material. É porque tem os campos de reação dos componentes do material.
Então é isso que a gente quer levar em consideração nesse tópico, né, da eletrostasia de meios materiais. Na realidade, ele vai ser mais específico, né? A gente está falando de meios isolantes, em que você não tenha cargas livres que possam transitar no meio. Meios que têm essa propriedade são o que a gente chama de meios condutores, né? Meios condutores têm cargas livres que podem transitar. Nosso meio não tem transporte de carga, mas tem carga ligada que pode estar polarizada e gerar esse campo adicional. Então é isso que a gente quer levar em consideração. E para ele poder estudar o efeito da matéria isolante, né, a gente vai falar sobre o dipolo elétrico. A gente quer saber, na realidade, dipolo é aquilo que eu formei quando eu apliquei um campo. Certo? Existem materiais em que os centros de carga, a molécula já tem uma simetria em que os centros de carga já são separados. Elas já têm o efeito elétrico sozinhos. Né? E o que um campo faz é só orientar esses dipolos, né, digamos assim, que já existem naturalmente. Aplicou um campo, o que acontece? Fica todo mundo orientado. Então o efeito coletivo disso aqui pode ser mais forte ainda. Tá? Todo mundo já tem um efeito, uma predisposição de ter separação de carga. Quando você aplica um campo, você orienta todo mundo. Então, vamos falar sobre o dipolo elétrico. Então, o que ele precisa saber é qual é o efeito elétrico de um dipolo elétrico, né? E depois a gente vai juntar vários dipolos e formar uma matéria isolante. Vou colocar aqui o sistema de coordenadas. Vamos definir o nosso dipolo elétrico como sendo um par de cargas de mesma magnitude que está o sistema de coordenadas, vou botar aqui XYZ logo, né? Como sempre, eu sempre faço as coisas no eixo Z, né? Porque ele é uma referência importante, né, para todo mundo, para todo o sistema de coordenadas. Carga Q, carga menos Q. Esse é o nosso sistema, é o nosso átomo, né? Ou qualquer coisa macroscópica também pode ser, né? Essas distâncias são iguais, né? Deixa eu botar aqui direito, mais ou menos aqui. Menos Q. O vetor posição desses elementos está aqui definido, certo? Mais ou menos aí. X mais, né? Chamado de D sobre 2 AZ. A distância entre os dipolos é D. X menos D sobre 2 AZ. Certo? O que a gente quer saber é o efeito elétrico disso, só isso. Mais nada, né? Ele vai fazer de uma forma simples. Primeiro calcula o potencial, que é mais fácil. Depois calcula o gradiente potencial, que é o campo. O potencial é simples, é o potencial de duas cargas. É o potencial da carga positiva. Vamos botar aqui um ponto X no espaço. É nesse ponto que eu quero calcular o efeito elétrico. Isso aqui vai dar Q sobre 4πε0 distância desse ponto até esse ponto aqui. Mais o potencial dessa carga negativa. É menos Q x menos x menos, certo? Calculada essa função, daí eu faço é igual a menos gradiente de φ. Eu tenho efeito elétrico, eu tenho o campo. O efeito elétrico já está aqui, né? Eu posso calcular o campo e a grandeza final. Certo? Bom, isso aqui é a expressão exata. Eu posso calcular e expressar no sistema de coordenadas que eu quiser. Vamos
nosso interesse, né, é no regime em que essas coisas são pequenas. A gente está falando de átomos e moléculas. Né? Nosso objetivo aqui é calcular isso, mas com o intuito de calcular o efeito dentro de um material. O material é composto de átomos e moléculas. As dimensões disso aqui que a gente está falando são dimensões atômicas ou moleculares. Né? Meio Angstrom de tamanho. Certo? A nossa escala é muito maior que essa. Então a gente quer saber qual é o efeito elétrico disso no regime assintótico, em que a distância é grande em relação a essa separação. Digamos, a partir de R igual a 10 vezes maior. Certo? Né? Então, tem um átomozinho de meio angstrom, 5 angstrom de distância, qual é o efeito elétrico? Daí por diante. Né? Então, vamos colocar aqui. Vamos dizer que esse ponto é ponto de coordenadas R, θ e φ. Né? Aqui tem um ângulo polar θ e a distância é R. Né? O vetor de posição é R a R. Né? Então, é nesse regime R muito maior que D, que é o que a gente chama do regime assintótico. O que nós estamos fazendo aqui é determinar o efeito de um dipolo pontiforme, que nem a gente fez para a carga pontiforme. Né? Uma carga muito pequena em relação à escala que você está observando. Então, o regime assintótico é isso. Ou seja, um dipolo pontiforme, qual é o efeito elétrico dele? Porque depois a gente junta vários. Certo? Então, o princípio é o mesmo da carga pontiforme. Né? R muito maior que D. Então, você tem aí, o potencial vai ser, nesse caso, Q sobre 4πε0, evidência. 1 sobre R a R menos X+, que é esse vetor. Menos 1 sobre R a R. Menos, vai ficar mais. D sobre 2 a Z. Tá? Isso aqui nós sabemos, é produto escalar dele com ele mesmo, né? Tá? Eu vou deixar essa expressão, vou botar em outro lugar aqui. Esses módulos, né? Só lembrando, isso aqui vai dar módulo menos ou mais aqui, né? Vai dar R2 módulo ao quadrado, né? Vai dar R2 mais D2 sobre 4 menos ou mais 2 vezes produto escalar. O escalar dá 2 RD sobre 2, que vai dar RD, né? Menos ou mais RD. A R escalar a Z. Lembrando que isso aqui é o produto escalar que dá cosseno do ângulo entre eles, cosseno de θ, certo? E aí você tem essas funções, né? 1 sobre raiz quadrada, né? 1 sobre isso elevado ao meio, vou botar assim, R2 mais D2 menos ou mais RD, vou botar aqui cosseno de θ no caso, né? Elevado ao meio. São esses dois termos que nós temos de mexer. No regime assintótico, tem que fazer uma aproximação para que valha para R muito maior que D. Eu grosseiramente poderia cortar isso aqui tudinho, se eu quisesse, certo? Que R2 é muito maior que D2 e R2 muito maior que RD. Eu cortava isso, daí os dois termos são iguais, dava zero o resultado. Eu perco o efeito, né? Então vamos olhar com mais calma. Isso aqui é muito maior que esse termo aqui. Eu vou botar R2 em evidência, vai ficar 1 sobre R, 1 sobre 1 mais. Daí fica esse termo aqui que é muito menor do que R. D2 menos ou mais RD cosseno θ. Oi?
sobre 4, né? Verdade. D2 sobre 4. Então, deixa eu botar aqui. Vou botar ele aqui, certo? Ok, pessoal? Então fica aqui elevado a 1/2, né? Esse é um termo pequeno, certo? Um deltazinho, né? Então você tem a função aí, ó. 1 mais delta, esquece esse sinal aqui, 1 mais delta elevado a menos 1/2, que é 1 sobre isso. Ok? Isso dá aproximadamente, em primeira ordem, o quê? 1 menos delta sobre 2. É a derivada, a série de termos, né? O primeiro termo da série de termos dá isso aí. Né? Então, o efeito de não desprezar isso aí dá esse termozinho linear, né? 1 menos delta sobre 2. Ou seja, se vocês combinarem, então, isto com isso, nessa aproximação, tá? Nós ficamos com algo desse tipo, né? Eu vou botar de volta aqui, tá? Isso aqui vai ser a Z escalar a R, né? Então, usando essa aproximação aqui, usando esse termo como sendo delta, observe que o delta agora vai para o numerador, né? Vai ficar 1 menos delta nos dois casos, cada um tem seu valor. Então, no fundo, o potencial vai dar, no regime assintótico, algo assim. Q sobre 4π epsilon 0R vai dar isso aqui, ó. Vou botar direto aqui. 1 menos 1 sobre 2R2. Esse 2 veio de onde? Desse 2 aqui, tá? Aqui vai ter um D2 sobre 4. Menos RD cosseno θ, que é AR escalar a Z. Vou botar assim, tá certo? Isso aqui é um termo. Vai ficar menos 1 mais 1 sobre 2R2, algo parecido com isso. D2 sobre 4. E aqui aparece mais RD AR escalar a Z. Certo? É o que acontece quando você faz essa aproximação. Um bocado de coisa vai desaparecer aqui, né? Esse 1 vai embora, tá certo? Né? O que mais? Esse termo aqui cancela com esse. Cancela todo mundo. Porque o efeito, isso é o efeito de você ter desprezado, aquele que eu falei, né? Se você desprezar um bocado de coisa, fica um efeito de ordem zero. Se de ordem zero, cancela. Certo? É o que está cancelando aqui. Sobrou só o efeito da separação, é onde aparece o D aqui, ó. Em primeira ordem. Isso aqui é segunda ordem já, né? Em primeira ordem, aparece esse efeito aqui. Tá? Esse não vai sobrar, fica menos com menos dá mais, e aqui é mais. Então, somos 2, esse 2 vai embora, aí fica um termo aqui, certo? Que a gente vai, ou seja, no fundo, o potencial vai dar QD a Z escalar AR sobre 4π epsilon 0 R ao quadrado. Então, no regime assintótico, né, D diferente de zero, existe um efeito elétrico que é linear com a distância D. Aumenta linearmente com D. Tá? E aí aparece uma coisa interessante em relação ao potencial de uma carga putiforme, né? Primeira observação. O potencial de um dipolo cai mais rápido do que o potencial de uma carga putiforme. O potencial cai com 1 sobre o quadrado da distância. Né? Certo? Por que cai mais rápido? Porque é um cancelamento. É uma carga positiva e uma negativa. Uma cancelando o efeito da outra. Então, a tendência é que cai mais rápido.
Segundo, que não aparece no caso de uma carga pontiforme, é um efeito de direção, certo? O potencial depende da direção em relação ao eixo do dipolo, que é o eixo Z. Por quê? Eu olho para o espaço, aponto para onde eu quero determinar o potencial. Quem me dá essa direção é o AR, né? Então, numa direção de espaço. O efeito elétrico depende do ângulo, né, entre essa direção e o eixo dipolo. Tá? Quer dizer que, se depende de direção, quer dizer que o dipolo é uma coisa vetorial. Tá? Ele tem natureza vetorial. Então, por exemplo, né, isso aqui, o AZ escalar R, né, é cosseno de θ. Né? Ou seja, sobre o eixo do dipolo, isso aqui dá 1. Então tem um efeito. A mesma distância, se eu for para θ igual a π sobre 2, dá 0 o efeito. O potencial dá 0. Então depende de... Ou seja, o dipolo ele tem um eixo, certo? Ele é um vetor. Né? Então o dipolo, o potencial depende, né, da direção em relação ao eixo Z. É isso que a gente conclui, olhando essa expressão. Então, só quer dizer o seguinte, que dipolo deve ser uma coisa vetorial. Para caracterizar esse efeito, eu digo que a coisa que produz o efeito é uma coisa vetorial. E essa coisa vetorial está aqui, ó, nesse vetor. Tá? Então, a gente define um vetor P, que é a grandeza fonte, no caso, a carga ligada está sendo representada por um vetor P, cuja magnitude é Q vezes D, e a direção é a direção do eixo Z. Certo? Que direção é essa? É o sentido da carga negativa da positiva. Tá? Então, com essa definição, isso aqui se chama o vetor momento de dipolo. É a segunda grandeza fundamental que produz efeito elétrico no eletromagnetismo. A primeira é a carga pontiforme, o segundo é o dipolo pontiforme. Né? Então, magnitude, coulomb-metro, né? Direção e sentido do eixo, no eixo da carga negativa para a positiva. Tá? E com isso o potencial fica nessa forma aqui. P escalar AR sobre 4π epsilon 0 R ao quadrado. Tá? Dipolo elétrico é isso, né? O efeito elétrico, isso é tão importante saber essa expressão quanto saber a expressão do campo de uma carga pontiforme. Dipolo pontiforme produz um efeito elétrico que cai com 1 sobre R2, e o numerador é o produto escalar do momento de dipolo com o versor que dá a direção no espaço. Tá? Posso terminar aqui. Eu terminaria isso, né? Calculando o campo elétrico do dipolo. Ou seja, calculando aqui a derivada, né, dessa expressão. Posso usar o nabla, se eu quiser. Tá? Observe que o potencial depende de duas variáveis, né? Θ, que é o cosseno de θ que aparece no valor escalar, e R, que é a distância. Tá? Então, eu só tenho essas duas componentes. Eu posso aplicar isso aqui, calcular essas derivadas. Tá? Eu tenho aqui DDR, só para vocês saberem, né? Como chegar a esse resultado. P escalar AR sobre R2. Isso aqui dá P escalar R derivado de 1 sobre R2. Isso aqui é constante, né? Menos 2 sobre R3. Eu calculei um termo. O termo é ddθ, né? Aplicado a
essencialmente, né, P escalar AR sobre R2. Tá? Observe, R2 sai. Você fica com uma derivada em relação a θ do produto escalar de P com a R. Né? E aí vocês calculam usando regra da cadeia. Né? Sugiro que vocês façam isso em casa, tá? Porque eu não vou fazer tudo não. Eu só estou dizendo assim como é que vocês vão chegar a essa expressão. A θ sobre R2, P é constante, P escalar DAR dθ. Vocês estão lembrados que é essa derivada? Você vai fazer no espaço. DAR dθ é o aθ. Tá? Isso aqui dá aθ, né? Então dá aθ sobre R2. Aqui teria, né, na realidade, o segundo termo, aθ sobre R. Só lembrando, né? Por isso que aparece aqui um R3 na realidade. Tá? Dá um 3, né? Aθ sobre R3. DAR dθ dá aθ. Então dá P escalar aθ. Certo? Então é isso que dá as derivadas. Vocês vão combinar isso para mostrar que o campo dá isso aqui. Ó. Uma expressão clássica, bem conhecida. O campo magnético de um dipolo magnético tem uma expressão muito semelhante. Né? Por isso que é importante colocar dessa forma. Fica como exercício para vocês calcularem isso aí, tá? Eu já dei a dica aqui, como é que faz. Esse é o campo de um dipolo elétrico. Certo? Ok? Vamos parar por aqui, que a gente vai continuar isso na aula que vem, mas até aqui cai na prova, né? A matéria que vai cair na prova. Até a aula de hoje. Tá? Então, calculem esse campo aí que eu estou mostrando essa expressão aqui, ó, dessa forma. Chegue nesse resultado aí. A dica é fazer essas derivadas e combinar as coisas de forma que dê isso aí. Certo?